Olá, tudo bem? Eu sou a professora Michele, de língua portuguesa, e estarei gravando alguns videoaulas para a gente acompanhar, não perder, na verdade, durante esse tempo aí de quarentena, né, que nós fomos obrigados a passar e necessário, mas para que você não fique em casa ocioso, não fique preocupado se vai perder o bimestre, né? Então a gente vai pegar essas matérias com vocês e vamos rever. Eu vou estar utilizando o seu livro, ó, o livro do aluno, tá? No meu caso é o livro do professor. E com base nele, de onde nós paramos, nós vamos dar continuidade. Então eu vou fazer uma revisão com vocês sobre a aula de preposição, que faz parte da classe gramatical. Muitos de vocês vão lembrar. Quem não lembra vai ter a oportunidade agora de, realmente estudar, rever, colocar em prática, fazer os exercícios, porque são matérias que serão cobradas nas provas, nas futuras provas, tá? Então nós temos, com o 7º ano, a aula de preposição, e as preposições, relembrando a você, são aquelas palavrinhas que ligam, né? Elas servem para ligar outras palavras, outros termos, outros elementos. Ela muda, ela traz um sentido novo, né? Eu sempre dou exemplo em sala de aula, se você pensa, por exemplo, no pé, o pé, você pensa como parte do corpo humano. E se eu já pego essa palavra pé e aproximo ela de uma outra palavra, por exemplo, pé de moleque, a ideia que a gente já tem é de um outro tipo, um outro significado totalmente diferente. Agora eu tenho um doce, né, dentro de um outro contexto, a gente lembra logo o pé de moleque, é um doce. Então manteve a palavra pé, mas ao atribuir ali a preposição de, o significado foi totalmente modificado. Houve aí um novo sentido a essa palavra, tá? Então são essas palavrinhas que a gente vai estar revendo nesse período, que são as preposições. Eu coloquei algumas aqui no quadro para que você possa acompanhar e, se você tiver com caderno, com o seu lápis, você pode também estar escrevendo aí no seu caderninho. As mais importantes, né, estão aqui, ó. A, ante, após, até, com, contra, de, desde, em, entre, para, perante, por, sem, sob, sobre, trás. Essas palavras, elas então ligam outros termos e outros elementos. É uma das funções dela. Elas são invariáveis. Por que elas são invariáveis? Porque elas não mudam. Não existe o feminino ou o masculino, não existe uma preposição no singular ou no plural. Elas não modificam, tá? E elas também podem ser apresentadas na forma combinatória, que é a combinação da preposição com o artigo. Eu coloquei um exemplo aqui, o a mais o o. Você tem então a preposição ao, que é uma combinação, houve ali a combinação da preposição mais o artigo o. E você tem também a contração, que é quando ela perde uma das suas letrinhas. Por exemplo, o de, que é a preposição mais o artigo a. Então a gente tem agora o da. Repara que o e agora ele não aparece mais aqui no da. Então nesse momento aqui há uma contração, tá? Então a gente vai também falar do valor semântico da preposição. A gente vai falar das locuções prepositivas, tá? E isso tudo aqui eu quero te apresentar na sua página 23. Você pode ir lá fazer os exercícios. Na página 24 você encontra as locuções prepositivas, quando duas ou mais palavras têm o valor de uma preposição. Por exemplo, ao lado de, graças a, acerca de, tá? Tem também as combinações, essa que eu falei, né, e contração, tem alguns exemplos no seu livro e tem os exercícios. Não sei se você já fez o exercício em sala de aula, mas fica aí a oportunidade de você estar pondo em prática, da página 25, os exercícios que estão lá em cima, tá? Então, agora a gente vai falar sobre o valor semântico das preposições. Tá, o que é isso, o valor semântico? O valor semântico é o sentido que essa preposição atribui na frase. Você pode utilizar a mesma preposição, só que dependendo do contexto, o sentido vai ser outro. Quer ver exemplos?
olha aqui. Estes livros são do professor. Repara só nas frases. O do a gente sabe que é uma preposição. Quando eu digo esses livros são do professor, esses livros pertencem ao professor. Então, esses livros pertencendo ao professor, esse do indica pra gente o quê? Posse. O valor semântico da preposição do é de posse, tá? Porque pertence, existe um pertencimento ali. Os alunos vão embora de ônibus. Olha só. Como os alunos foram embora? O que eles utilizaram para ir embora? Que meio, que instrumento? O ônibus. Então, esse de aqui, que é a preposição, atribui aqui um valor semântico de quê? De instrumento. O instrumento utilizado para que ele se locomovesse de um ponto ao outro, tá? Repara a segunda frase, a terceira frase no caso, né? Mamãe ganhou jarros feitos de cerâmica. Olha só, é a mesma preposição, de. Eles foram embora de ônibus, indica o instrumento utilizado. Os jarros que a mamãe ganhou foram feitos de que matéria? Né? O que utilizaram para fazer esse jarro? Então, esse de aqui representa ou traz pra gente um valor semântico de matéria, né? Do que foi utilizado para aquilo ser feito, tá? E assim nós temos muitos outros exemplos. Por exemplo, deixa eu pegar aqui, acabei tirando da página. O filme fala de autoajuda. Então, olha só, assisti um filme e esse filme fala de autoajuda. Eu utilizei a mesma preposição de, só que agora o valor semântico desse de é de quê? Assunto. Ou seja, o filme que a professora assistiu, que ela assistiu, trata de qual assunto? Então, o dele aparece ali, atribuindo esse valor semântico assunto. Tá bom assim? Vamos pegar agora a outra parte da preposição. Então, as locuções adjetivas também são formadas por algumas preposições. Então, olha só que legal, as preposições também ajudam a formar essas locuções. E acabam tendo a mesma função do adjetivo, né? Caracterizar. Então aqui, por exemplo, se eu quero me referir ao amor materno, eu também posso utilizar da preposição e falar amor de mãe. Se eu quero me referir às aves noturnas, eu posso utilizar a preposição da, e aí eu crio aqui uma locução adjetiva falando, né, aves da noite. Se eu quero me referir ao jeito angelical, jeito de anjo. Então, de é uma preposição que junto à palavra anjo forma aí uma locução adjetiva, tá? Então, com o auxílio da preposição, a gente também consegue formar as locuções adjetivas. É importante você reconhecê-las ali, tá bom? Então, vamos exercitar? Tem exercícios na página 32, 33 e 37 para você fazer. E num outro vídeo a gente conversa mais um pouquinho sobre eles, tá bom? Bons estudos!